Hoje nós estudaremos um assunto polêmico. Estudaremos sobre o dom de línguas. Esse é um assunto polêmico dentro do cristianismo e a Bíblia fala acerca deste assunto, portanto nós não podemos fingir de que não seja um assunto de importância para nós fazermos um estudo profundo e sistemático acerca deste tema. Como disse, é um assunto polêmico e o estudo de hoje pretende responder algumas perguntas e as respostas serão dadas pelas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, irmão querido, irmã querida, a você que está ouvindo este áudio neste momento, faça sempre uma oração sempre quando você for fazer um estudo, pedindo que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, que ilumine a sua mente enquanto você ouve e faz um estudo como este, tá bom? Para nós compreendermos o dom de línguas, nós precisamos entender o pano de fundo para nós entendermos o propósito. E você sabe, amigo, amiga, irmão querido, que Deus ele criou o ser humano perfeito, colocou Adão e Eva no jardim do Éden e deu uma ordem para eles de que eles não deveriam comer do fruto proibido. Caso comessem, eles morreriam. Está lá em Gênesis capítulo 2, dos versos 15 ao 17. O que nós entendemos aí? Nós entendemos que Deus criou o ser humano imortal, porém, essa imortalidade tinha uma condição. Qual que era a condição? Deveriam viver em obediência a Deus e não comer do fruto proibido. O contrário disso, morreriam. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva. Muito bem, nós conhecemos o relato da queda, Caim matou Abel e tudo mais. Quando você chega em Gênesis capítulo 4, dos versos 25 ao 26, você percebe que Adão e Eva tiveram outro filho e por nome Sete, e a partir de Sete é que o povo voltou a louvar e adorar a Deus novamente. Em Gênesis capítulo 6, nós percebemos ali, na verdade a continuação de Gênesis capítulo 5, que Deus havia dado uma ordem para eles não se misturarem através de casamentos ilícitos. Mas quando nós chegamos em Gênesis 6, e nós percebemos que a descendência de Sete, a descendência do povo de Deus, começou a se entrelaçar com a descendência de Caim, e então a terra se encheu de violência, a ponto de Deus decidir por fim a raça humana através de um dilúvio. Noé achou graça diante de Deus e Noé foi poupado no dilúvio. Todo o restante da população da terra pereceu, morreu ali no dilúvio. Muito bem, Noé entrou com a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos filhos, 8 pessoas no total. Ao secarem as águas do dilúvio, Noé plantou uma vinha e um dia Noé se embebedou ali com o suco de uva fermentado e acabou ficando pelado. E então um dos filhos, por nome Cã, começou a zombar do pai, e o certo é que Deus abominou a atitude daquele filho, e o certo é que a descendência de Cã foi quem construiu a Torre de Babel. Deus havia feito uma aliança com Noé, que certamente serve para nós lembrarmos disso também, que nunca mais ele iria destruir a terra com um dilúvio. E ele colocou o arco-íris. Muito bem, então a descendência de Cã, ali filho de Noé, foi quem construiu aquela torre, no sentido de que os nomes deles seriam famosos e caso Deus estivesse mentindo, que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, mas caso Deus fosse um mentiroso e mandasse um outro dilúvio, eles então subiriam na torre, ali naquela mega construção, e salvariam as suas vidas pelo mérito próprio de cada um. Deus abominou a atitude daquele povo rebelde. Então o relato de Gênesis capítulo 11, você acompanha a leitura de Gênesis capítulo 11, você percebe que havia apenas um único idioma na terra. Havia um único idioma na terra. Naquele momento, Deus desce ali, quando o texto fala desçamos e confundamos,
ali é uma referência à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desceram ali e confundiram as línguas. O que foi esse confundir das línguas? Deus criou diversos idiomas ali e as pessoas não se entendiam mais e as pessoas se espalharam por toda a terra. Quem falava grego se juntou com quem falava grego e foi para um lado. Quem falava mandarim se juntou com quem falava mandarim e foram para outro lado. Quem falava, e assim sucessivamente. Quem falava grego se juntou com quem falava grego e foi para um outro lado. O certo é que as pessoas se espalharam por toda a terra, é o relato do Gênesis. Muito bem. Agora uma coisa que precisa ser muito claro e que precisa ficar muito bem compreendido por todos nós aqui, irmãos. Deus abominou a atitude daquele povo rebelde e incrédulo, porém não deixou de amá-los. E no plano da redenção, de salvar o ser humano, aquele povo rebelde estava nos planos de Deus. Deus tinha um desejo de salvá-los. Muito bem, aqui compreendido, vamos para o Novo Testamento agora. Em João capítulo 1 e o versículo de número 11, Jesus veio para os seus e os seus não a receberam, ou seja, os judeus que tanto esperavam, que aguardavam, almejavam a vinda do Messias de todas as formas. Quando o Messias veio, quando o Cristo veio, eles rejeitaram e o crucificaram. Jesus foi rejeitado. Jesus então chama 12 homens e Jesus, aqui em Marcos capítulo de número 16, eu convido você a fazer a leitura de Marcos capítulo de número 16, os versos 15 e o 16, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Irmãos queridos, Jesus chama 12 homens e dá a incumbência de eles saírem das fronteiras de Israel, ali de Jerusalém, e irem para todas as nações da terra, pregarem o Evangelho. Aqueles que crescem na mensagem que eles estavam pregando e aceitassem o Cristo na qual eles iriam anunciar, esses seriam salvos. Percebam que eles deveriam ir pregar e as pessoas deveriam crer. Só que essa era uma tarefa impossível. Humanamente falando, era uma barreira muito grande. Era impossível. Por que era impossível? Porque aqui tinha uma barreira idiomática. Os discípulos não sabiam falar os idiomas. Você lembra de Gênesis capítulo 11. Eu quero que não saia da sua mente. Gênesis capítulo de número 11. Várias nações deram origens ali. Vários idiomas, melhor dizendo, deram origens ali. Então Jesus agora estava dizendo, eu quero que vocês saiam por todo o mundo. Que mundo? As línguas que deram origens ali em Gênesis capítulo 11. Mas era impossível, humanamente falando, porque os discípulos só sabiam falar a língua aramaica, quando não muito o grego, que era ali uma língua franca. E agora? Agora, a pregação do Evangelho só pode acontecer por iniciativa direta daquele que criou os idiomas em Gênesis capítulo 11. Quando você vai para o verso 17, Marcos capítulo 16, verso 17, Jesus faz uma promessa aqui. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Olha só. Então a gente percebe que o dom de línguas é bíblico. Agora, que línguas são essas? Jesus falou que eles falariam novas línguas. Amigo querido, amiga, irmão em Cristo, quando eu me refiro a irmão em Cristo, eu estou me referindo a todos que estão ouvindo aqui este áudio, este estudo. Jesus aqui faz uma promessa para eles. E eu quero que você preste atenção em um detalhe.
Existem duas palavras gregas para novo ou nova. O interessante é que existem duas palavras na língua grega, neos e kainos. Tanto neos quanto kainos significa novo ou nova. Agora, qual que é a diferença de neos e kainos se ambos significam novos? Existe uma diferença. A palavra neos significa novo, algo inédito, um novo que não existia antes. É isso que significa neos. Significa novo, jovem, inédito, novo que não existia antes, um novo inédito. Se você chegasse e falasse o seguinte para um amigo seu: eu comprei um carro novo, e alguém chega e pergunta qual que é o ano do seu carro, aí ele vai dizer 2020, nós estamos no ano de 2020, portanto é neos, porque é um novo inédito. Então é neos, o carro é 2020, o carro é novo, é inédito. Eu estou gravando este áudio aqui no ano de 2020, eu não sei quando você vai ouvir este áudio, mas é um novo inédito, é recém-criado. E existe uma outra palavra na língua grega que é kainos, Antes de eu falar do kainos, tem um texto de Mateus capítulo 9, verso 17, que aparece a palavra neos. Por exemplo, Mateus 9, 17 diz o seguinte: nem se põe vinho novo em odres velho, do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O interessante é que o novo aqui é neos. Por quê? Porque é um vinho novo, recém-fabricado, é algo novo e inédito, portanto é neos. Existe uma outra palavra também, que é kainos, que significa novo, porém um novo que já existia antes. Se você fala, eu comprei um carro novo, e um amigo seu pergunta, que ano é o carro? Aí você fala, é 2010. 2010, o carro é novo para você, mas o carro já existia antes, portanto não pode ser neos, é kainos. Agora, preste muita atenção. Aqui em Mateus, ainda existe um texto aqui, por exemplo, que traz o kainos, que é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, onde o texto diz: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo aqui é kainos. Por quê? Porque, na verdade, aqui o adjetivo kainos é utilizado por Paulo nesse texto por se tratar de uma pessoa existente que foi restaurada pela graça de Deus. Pela graça de Deus. É como você pega um carro velho e dá uma reformada nele. O carro ficou novinho, mas na verdade é um novo que já existia. Um carro restaurado, então é kainos. Agora, eu quero que você preste muita atenção em Marcos capítulo 16 e o versículo de número 17. Porque Jesus prometeu que os discípulos falariam novas línguas. Agora, adivinhem qual é o adjetivo que aparece aí para novas. Kainos. É isso mesmo, amigo, amiga, irmãos em Cristo. A palavra que aparece é kainos, mostrando que os discípulos falariam novas línguas. Que línguas eram essas? Línguas que já existiam. Faça um link com Gênesis capítulo 11. Jesus estava mandando e preparando eles para pregarem a todas as línguas que deram origem ali em Gênesis capítulo de número 11. Com isso, a pregação do Evangelho poderia alcançar a todos. Vamos ver o cumprimento? Eu convido você a fazer uma análise em Atos capítulo de número 2. Então, até aqui eu creio que ficou bastante compreensível. Nós percebemos que Jesus prometeu que eles falariam novas línguas, e o adjetivo usado no texto bíblico grego é kainos e não neos. Com isso,
Jesus estava fazendo a promessa para os seus discípulos de que eles receberiam o dom de falar idiomas existentes, línguas de nações e não línguas estranhas. Caso contrário, o adjetivo deveria ser neós. Muito bem, chegando aqui em Atos 2, nós vemos o cumprimento desta promessa. Eu convido você a fazer a leitura de Atos, capítulo de número 2, tá bom? Para que você compreenda. Você vai ler de Atos 2, dos versos 1 ao 11. Eu vou apenas fazer uma paráfrase do texto, porque é longo, mas você vai perceber que os discípulos eles estavam orando. Os discípulos estavam orando e, de repente, ali desceu o Espírito Santo sobre eles. Aquele momento era um dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que era comemorada 50 dias após a Páscoa. E ali haviam cerca de 17 nações representadas. Isso mesmo. Você vai perceber que na leitura do texto de Atos 2, ali existiam partos, medos, elamitas, pessoas que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, presélitos, cretenses e árabes. Todas essas nações ali representadas, pessoas dessas nações puderam entender, compreender, e elas ficaram pasmadas. Por quê? Porque todos eles estavam falando línguas estranhas? Não. Estavam falando os idiomas daquelas pessoas. Eles estavam pregando o evangelho àquelas pessoas de nações diferentes. Nações essas, idiomas esses que deram origem ali em Gênesis capítulo de número 11. Perceba, amigos queridos, irmãos queridos, que o dom de língua ele tem um propósito evangelístico. Evangelístico. Só aqui a gente já responde duas perguntas. Será que as línguas estranhas faladas nas igrejas modernas hoje é o mesmo dom de Atos 2? Não, não é. Porque Atos 2 é língua de nação. É língua de nação. É dom de idiomas. Dom de falar a língua de nações que os discípulos não sabiam antes, que foram capacitados para o ID, para pregar o evangelho. Aquela era uma oportunidade de ouro que Deus tinha de comunicar o evangelho para aquelas pessoas. Mas os seus discípulos não sabiam falar, por isso aconteceu o milagre. Aconteceu o milagre. Qual o propósito? Evangelístico. Capacitar para pregar o evangelho. O dom de língua foi tão audível, foi tão compreensível que cerca de 3.000 pessoas se batizaram. E se você perceber, Mateus capítulo 28, dos versos 19 e 20, aonde Jesus dá uma ordem, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, e assim sucessivamente, ide e ensinai. Perceba, amigo, que o ato de ensinar consiste em a pessoa compreender o que está sendo ensinado, para que, desta forma, o evangelho alcance a todas as pessoas, e foi o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Você percebeu que em Atos 2 não ensina, hipótese alguma, língua estranha, mas sim língua de nações? Está muito claro? Você está percebendo que eu estou apenas deixando o texto falar, apenas ecoando aquilo que já está escrito nas Escrituras Sagradas? Muito bem. O dom de línguas ele é mencionado em Atos 2, Atos 10, Atos 19 e 1 Coríntios capítulo de número 14. Tanto em Atos 2, quanto em Atos 10, quanto em Atos 19, tinham estrangeiros. Por isso, o dom de línguas. E uma coisa muito interessante que a gente vai estar vendo mais à frente. Mas vale ressaltar que Atos capítulo de número 10, no contexto do encontro de Pedro com Cornélio, que Cornélio era um gentil, era um grego, Cornélio foi batizado com toda a sua família, e naquele momento houve também o dom de línguas. Com isso, mostra
amigos queridos, que esse é um dom real, que é disponível para todos, de acordo com a necessidade. É um dom bíblico, mas é o dom de falar idiomas: grego, hebraico, aramaico, mandarim, japonês, italiano, alemão, português, espanhol, entendeu? Esse é o dom de línguas. Tanto em Atos 2, Atos 10, Atos 19, esse é o mesmo dom. Agora eu convido você a fazer ali a dar uma lida, dar uma estudada em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Será que a Bíblia ensina que nós podemos falar as línguas dos anjos? Vamos deixar que a Bíblia responda para nós? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. E vamos fazer leitura aqui de alguns versículos bíblicos, tá bom? Então, acompanhe comigo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 2 em diante. Olha o que diz o verso 2 de 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, de nada serei. Será que quando Paulo usa a expressão ainda que, ele está afirmando que eu posso mover uma montanha, literalmente falando, com a minha fé? Não, irmãos. Paulo ele não está afirmando que eu posso mover uma montanha. Por isso ele usa a expressão ainda que, uma suposição. Muito bem, versículo de número 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Será que quando Paulo ele usa a expressão ainda que, ele está afirmando que eu devo pegar tudo que eu tenho, inclusive a minha casa, e dar aos pobres e morar debaixo da ponte? Não. Paulo ele não está afirmando isso. Será que quando Paulo usa a expressão ainda que, ele está afirmando que para eu demonstrar que sou um verdadeiro cristão, eu devo preparar uma fogueira e me jogar ali dentro para demonstrar que eu sou um verdadeiro cristão? Não, é claro que não. Caso contrário, Paulo estaria ensinando suicídio. Paulo não está afirmando. E o que é que Paulo está afirmando então? Paulo, na verdade, ele está utilizando de uma linguagem hiperbólica. É uma hipérbole. É o que nós conhecemos na língua portuguesa como hipérbole. É uma linguagem exagerada para enfatizar a importância de eles terem o que de mais importante deve existir entre nós, que é o amor. Era algo que não estava tendo ali entre os irmãos da igreja de Corinto. O amor. Paulo ele usa uma linguagem exagerada para enfatizar a importância de eles terem o maior e mais importante de todos os dons, que é o amor. Agora, propositalmente, vamos ler o versículo de número 1, para que nós entendermos agora. Verso 1 de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Quando Paulo usa a expressão ainda que, aí ele diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, deve ser entendido da mesma forma como nós analisamos os demais textos. Paulo não está afirmando que eu posso falar a língua dos anjos. Paulo está dizendo o seguinte, você pode falar todos os idiomas da terra, você pode até falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, nada disso tem serventia diante de Deus. Paulo não está afirmando que eu posso falar a língua dos anjos. Portanto, o único texto das Escrituras Sagradas que fala sobre a língua dos anjos, que é 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1, que é utilizado por muitos irmãos sinceros para apoiar as línguas estranhas, esse texto não está afirmando em hipótese alguma que nós podemos falar a língua dos anjos. Língua dos anjos. Você percebeu uma leitura tranquila, simples,
cristalina, bíblica. Como aqui não está ensinando que nós podemos falar a língua dos anjos. Irmãos queridos, antes de nós irmos para 1 Coríntios, capítulo de número 14, vale ressaltar que a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Foi uma igreja que no princípio recebeu todos os dons e com o passar do tempo, muitas coisas erradas, doutrinas erradas começaram a querer se infiltrar dentro da igreja. E na verdade a igreja de Corinto virou uma verdadeira confusão com o passar do tempo. Era uma igreja dividida, era uma igreja problemática. Alguns problemas que existiam ali na igreja de Corinto. Filho ficava com a esposa do pai, a igreja sabia, não fazia nada. Havia problemas de irmão que às vezes discutia com outro irmão por coisas tolas, e ao invés de eles resolverem entre si, se perdoarem, resolverem o problema ali, eles levavam para juízes ímpios. Dessa forma difamava o evangelho. Havia problemas com carnes sacrificadas a ídolos. Havia falta de amor entre os irmãos ali da igreja de Corinto. Por isso a repreensão ali em 1 Coríntios capítulo 13. Havia problemas de confusão mesmo, desordem dentro da igreja. Havia muita desordem. Uns acreditavam na ressurreição, outros não. Havia divisão no sentido de que uns achavam que era de Pedro, outros achavam que era de Apolo, outros era de Paulo. Paulo chega e diz: irmãos, parem com isso. Não foi eu que morri por vocês, não. Foi Cristo, vocês são de Cristo. Vocês não são meus, vocês não são de Pedro, vocês não são de Apolo, vocês são de Cristo. O mérito é de Cristo, foi Ele quem morreu por vocês. Então era uma igreja dividida. Vamos fazer uma análise agora em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Eu convido você a fazer uma análise detalhada, tá bom? Vamos então para 1 Coríntios, capítulo de número 14. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 1, você vai se deparar com um problema. Paulo, ele já começa repreendendo a igreja de Corinto, assim como ele estava repreendendo no capítulo 13, porque eles não estavam tendo amor uns para com os outros. Olha o versículo de número 1, como Paulo inicia: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui já começa com um problema. Qual que era o problema? Eles não estavam tendo amor, que era um problema, né? E não estavam tendo zelo. Zelo. Eles não estavam sendo zelosos. E por eles não estarem tendo esses dois requisitos aqui, estava acontecendo um problema. Qual que era o problema? Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, eles estavam falando e as pessoas não estavam ali compreendendo. Vale ressaltar que a mesma palavra que aparece aqui para a língua é glossa. Glossa. É a mesma palavra que aparece em Marcos capítulo 16, que Jesus prometeu que eles falariam novas línguas. Glossa, que significa idioma. É a mesma palavra que aparece aqui, é a mesma palavra que aparece ali em Atos capítulo 2. Portanto, se trata de línguas. Língua de nações. Mas como não estava tendo ordem, eles estavam falando e as pessoas não estavam compreendendo. Lá em Atos 2, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles estavam orando. Amigo querido, amiga querida, irmãos em Cristo. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, todas as vezes que nós formos fazer algo para Deus, consultemos a Ele, oremos a Ele, peçamos orientações a Ele. E quando assim fizermos, as coisas começam a fluir. Então, como não estavam fazendo nada disso, e não estavam tendo amor, e não estavam sendo zelosos, as pessoas não estavam entendendo.
Era como se eu estivesse falando aqui na língua grega, ou qualquer um outro idioma que não fosse a língua portuguesa, e vocês que falam a língua portuguesa não iriam compreender se vocês não soubessem o idioma que eu estava falando. Era basicamente isso que estava acontecendo. É como se eles estivessem falando o aramaico ou a língua grega, mas os seus ouvintes falassem o alemão, o exemplo, ou falassem o mandarim, e por eles não estarem com o espírito, com o mesmo discernimento que eles estavam em Atos 2, em espírito de oração, eles estavam fazendo as coisas de qualquer jeito e as pessoas não estavam compreendendo. Versículo de número 3. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o Espírito fica, mas o que profetiza edifica a igreja. É como se você fala a língua portuguesa e você vai falar de Deus para uma pessoa que fala o inglês, você pode estar sendo edificado, você mesmo. Você pode estar compreendendo, e Deus compreende todos os idiomas da terra, mas a pessoa, ela não está compreendendo, ela não está sendo edificada. Não está sendo edificada. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 3. Versículo de número 3. É isso. Deixa eu ver aqui. Ainda que eu Não, desculpa. 1 Coríntios 14, já estava lendo do verso 13. Versículo de número 5. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, está no plural, mostrando que são línguas de nações, plural. Eu queria muito que vocês falassem em outras línguas, ou seja, plural, está no plural, mostrando que o apóstolo Paulo queria que eles falassem muito mais outros idiomas, porém, muito mais que profetizassem, né? Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, no plural, mostrando que é idiomas, salvo-se a interpretar para que receba a edificação. Aqui é Paulo repreendendo. Perceba, irmãos, que Paulo está repreendendo tudo. Está repreendendo tudo. Paulo até queria que eles falassem línguas, falassem idiomas, porém que houvesse ordem, decência, edificação e que fosse compreensível, audível e compreensível, como foi em Atos 2. Como não estava acontecendo isso, Paulo estava reprovando absolutamente tudo. Tudo. Versículo de número 6, de 1 Coríntios, capítulo 14. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca, a flauta ou a cítara? Olha só, Paulo, mais uma repreensão. Perceba que Paulo está repreendendo. A flauta e a cítara, se não deram os sons ali da forma como deve ser feito, como é que a gente vai entender o que a pessoa está tocando? Paulo está dando esses exemplos aqui. Olha o exemplo que Paulo vai dar aqui no versículo 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha só, irmãos, isso aqui é muito sério. Imagine só que todos nós que estamos ouvindo este áudio, este estudo neste momento, somos um exército. Um exército de pessoas mesmo, batalha. E a gente está acampando. E todos nós colocamos aqui um soldado responsável por dar os comandos com uma trombeta. O horário do café da manhã, aliás, o horário de levantar, o horário do café da manhã, o horário de ir para as atividades, o horário do almoço, e também ele dá o comando de guerra. Ainda a gente está todo mundo sentados, nós estamos sentados, e de repente vem o exército inimigo, e ele nos dá o comando errado. Ao invés de ele dar o comando para a gente se posicionar para a batalha, para a guerra, ele dá o comando de descanso. Aí o exército inimigo vem e nos abate. Se a trombeta não der o som certo,
der o som incerto, quem se preparará para a batalha? É o que Paulo está dizendo. Em oposição ao que estava acontecendo na igreja de Corinto, você percebe que aqui é uma repreensão, mais uma repreensão. Versículo 9. Pois assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que se dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Se as palavras que saem da nossa boca não forem compreensíveis, estamos jogando palavras ao ar. Sem sentido nenhum, sem edificação nenhuma, sem serventia nenhuma. Era o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Você percebe que Paulo não está aprovando nada do que estava acontecendo ali, pelo contrário, Paulo estava reprovando e conduzindo-os ao verdadeiro ensino, à verdadeira prática, o que deveria ser feito, como foi feito em Atos 2. Você percebe como está claro? Muito bem, vamos aqui para o próximo texto, aliás, 1 Coríntios 14, versículo de número 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Irmãos queridos, isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo o seguinte, existem muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Amigos, tenham a certeza que até mesmo os sons que os insetos fazem, existe comunicação entre eles. Os sons que os animais emitem, há comunicação entre eles. Todas as línguas do mundo, há comunicação entre elas, há comunicação, há tradução. Entendeu? Você percebe que Paulo aqui está reprovando o que estava acontecendo, e você percebe que muitos irmãos sinceros acabam ficando justamente com o verso 2, que Paulo ele está indo contra aquilo que estava acontecendo. Muito bem, vamos aqui para o versículo de número 11. E se, pois, ignorar a significação da voz, seria estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para comigo. Também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para o quê? A edificação da igreja. Tem que haver edificação. Se não houver edificação, é falso. Se não for compreensível, é falso. Se não tiver o propósito evangelístico, é falso. Entendeu, irmãos? Entenderam? Muito bem, versículo de número 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Esse interpretar tem um sentido de tradução. Se Deus lhe manda para algum lugar e você quer pregar o evangelho, está com desejo de que as pessoas ali conheçam o evangelho, mas você não fala o idioma dela, você deve orar a Deus. Deus, se achar que há necessidade, pois Ele pode lhe dar o dom de você falar o idioma daquele povo. Agora, na menor das hipóteses, devemos orar para que Deus levante alguém para interpretar traduzir o que está sendo dito. E isso é muito utilizado, grandes pregadores que saem para pregar em diversos lugares onde se falam outros idiomas, e então levam um intérprete ali, um tradutor, deve ter para que haja edificação. Muito bem, próximo versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Olha só, mente é símbolo de entendimento. Paulo ele usa essas expressões para mexer com a razão, com o entendimento, para que haja a edificação. Versículo 15. Aliás, verso 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizeis? Porque tu, de fato, falas bem, graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar
5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E jogar palavras ao ar. Isso aqui Paulo, ele dá uma dica interessante. Paulo diz o seguinte: eu prefiro falar 5 palavras somente, compreensível, para que haja edificação, para que as pessoas possam ouvir, para que elas aceitem a Cristo como Salvador, para que elas se arrependem, para que elas sejam salvas, do que falar 10.000 palavras ao ar, sem entendimento nenhum, sem edificação nenhuma. Paulo repreendendo o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Você pode pegar, irmãos, e pegar ali uma pessoa, e essa pessoa fazer um estudo bíblico, falar de Jesus para as pessoas, falar das verdades bíblicas, falar que Cristo salva, falar que Cristo liberta, que Cristo veio, deixou o seu trono no céu e morreu a morte que era minha e nos deu a vida que era dele, para que nós pudéssemos sonhar, para que nós pudéssemos realizar, para que nós pudéssemos olhar para uma cruz ensanguentada e um sepulcro vazio e nós sermos salvos. Com 5 palavras. Aí você pega 50 pessoas e coloca essas 50 pessoas falando língua estranha. Língua estranha, que ninguém entende. E no final você vai ver que aquela única pessoa que usou as palavras inteligíveis para instruir outros fez um trabalho muito nobre. As pessoas foram edificadas, as pessoas se arrependeram, as pessoas choraram com tristeza pelo pecado. Aquelas pessoas creram, elas aceitaram a Cristo como seu Salvador. Você vai, 50 pessoas onde estavam falando línguas estranhas, a multidão que estava ali não entendeu nada, quem falou não entendeu nada, não houve edificação e as pessoas voltaram até mesmo piores do que entraram, porque não entenderam nada. É isso que Paulo está dizendo. Você percebeu, amigo, amiga, irmão querido, irmã querida, que estamos apenas deixando a Bíblia ecoar aquilo que está escrito? Você percebeu a clareza? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Versículo de número 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então perceba, irmãos, que o dom de língua não é para mostrar a espiritualidade. Não. O dom de línguas é um sinal para os descrentes, para os incrédulos. O dom de língua de Atos 2 foi um sinal para os incrédulos que estavam ouvindo os discípulos falarem ali. E eles creram. Qual a necessidade de eu começar a falar o aramaico aqui, apenas um exemplo? Qual a utilidade de eu falar o aramaico aqui se quem está me ouvindo fala o português? Nenhuma. Então, o dom de língua é um sinal para os descrentes, é um sinal para que estrangeiros ouçam e compreendam e aceitem o sacrifício de Cristo e aceitem que em breve Jesus voltará para levá-los para casa, mas eles precisam crer. Você percebeu? Vamos ler aqui o próximo verso, versículo de número 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Olha só, Paulo, ele está tendo um carinho por todos os crentes. Deus não quer que nós passemos por ridículos, irmãos. As pessoas precisam conhecer a maravilhosa graça de Cristo. As pessoas precisam conhecer a verdade bíblica. As pessoas devem ser edificadas. As pessoas, após ouvirem as palavras da verdade, elas precisam voltar para as suas casas, tomar uma decisão, refletirem sobre as suas vidas. E isso só acontece quando elas compreendem a mensagem, quando elas compreendem a clareza e a urgência do tempo presente em que cada um precisa tomar uma decisão.
Você percebe que até aqui a gente jamais viu língua estranha sendo ensinada? Você percebe que Atos 2 não ensina língua estranha, que Atos 10 não ensina língua estranha, que Atos 19 não ensina língua estranha, que 1 Coríntios capítulo 13 não ensina que podemos falar a língua dos anjos, e que 1 Coríntios 14 Paulo reprova o que estava acontecendo, porque eles não estavam tendo ordem. É como se ele estivesse falando grego, mas seus ouvintes falavam alemão ou mandarim, e por não estar tendo ordem, não estando eles em estado de oração para que houvesse edificação, estava tendo toda esta confusão. E agora eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã, em Cristo. A prova dos 9 de que não é possível, pelo menos agora, nós falarmos a língua dos anjos no sentido de que Deus não ensina isso. No sentido de que a Bíblia não ensina que nós podemos falar a língua dos anjos. Quer ver uma prova? Você quer perceber? Vamos então tirar aqui a prova dos 9. Vamos lá? Prova dos 9 de que nós não podemos falar a língua, que a Bíblia não ensina, melhor dizendo, que podemos falar a língua dos anjos. Em Gênesis capítulo 16, o anjo fala com Agar. Agar, aquela concubina de Abraão. Qual foi o idioma que o anjo falou? Falou o idioma dela. Em Apocalipse 22, os versos 8 e 9, o anjo fala com João, o discípulo amado. E qual foi o idioma que o anjo falou com João? Falou no idioma de João. Você percebe que Gênesis capítulo 19, verso 1, os anjos falaram com Ló no idioma dele. Lucas 2, versos 8 a 14, os anjos falaram com os pastores no idioma deles. Você percebe em Lucas capítulo 1, verso 16 a 18, o anjo fala com Zacarias no idioma dele. Você percebe que o anjo Gabriel fala com Maria no idioma dela, certamente no idioma aramaico. O anjo fala com José quando ele estava arrumando as coisas dele, pensando que Maria tinha traído ele, e ele, por amar Maria e não querer difamá-la, tentou fugir em secreto, mas o anjo Gabriel foi lá e falou com ele. Em que idioma? Certamente na língua aramaica. Nunca, irmãos, nunca, de Gênesis a Apocalipse, repito, de Gênesis a Apocalipse, nunca um anjo de Deus veio se comunicar com um ser humano falando em um idioma angelical, mas Deus sempre se comunicou no idioma do seu povo. Isso não fala nada para você? Isso não fala nada para você, irmão, amigo querido? Tenha certeza que todas essas palavras estão sendo dirigidas a você com amor, com carinho. Talvez aqui a gente nunca tenha oportunidade de se conhecer enquanto nós estamos aqui peregrinando nesta terra. Mas saiba que o único propósito é nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. É nós fazermos tudo aquilo que a Bíblia nos manda fazer e nós rejeitarmos tudo aquilo que não vem de um claro assim diz o Senhor. Eu sei que talvez esteja falando para muitos irmãos sinceros que talvez tenham sofrido tanto por acharem que talvez nunca tenha falado em línguas, portanto não era batizado com o Espírito Santo. Saiba que você recebeu o Espírito Santo no momento que você creu, aceitou a Cristo como seu Salvador e foi batizado, foi batizada. Eu sei que muitos irmãos sinceros almejam tudo isso. Portanto, o dom de língua bíblico é o dom de falar idiomas, é capacitar para pregar o Evangelho. Se Deus chamar você e mandar você para um lugar X, onde se fala um outro idioma, e por se tratar de um dom bíblico, pois Deus pode dar o dom de você falar o idioma daquele povo, para que você pregue o Evangelho para ele, para que as pessoas aceitem Cristo como Salvador, para que haja edificação, transformação e haja salvação. E esse é o propósito do dom de línguas. Tá bom? Espero ter ajudado. Que a paz e a graça da parte de Deus seja com você, com a sua família, e que todas essas verdades sejam impressas na sua mente e no seu coração.